E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de lentes, pergunto para vocês: você sabe qual é a semelhança entre o olho humano e uma câmera fotográfica? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, pessoal, para a gente conseguir fazer a comparação entre o olho humano e a câmera fotográfica, a gente precisa saber como que uma lente gera a imagem de um certo objeto. Para isso, vamos recapitular a aula anterior e, em seguida, dar continuidade com a matéria. A gente viu lentes esféricas. Lentes esféricas, ela precisa ter pelo menos uma face esférica. Outra coisa que a gente viu é que a lente que a gente vai estudar ela é delgada, ou seja, a sua espessura ela vai ser desprezível. Desprezível. Dentro da lente delgada, a gente tem dois grupos. As lentes de borda fina, que apresentam um bico nas suas extremidades, e as lentes de borda grossa, onde a sua extremidade tem uma certa espessura, não forma o bico. Lembrando que a parte no meio dela, né, que essa aqui é, vamos dizer assim, a espessura da lente, que é a parte central aqui, para ser uma lente delgada, ambas têm que ter espessura desprezível. Muito bem. Está vendo essa parte aqui chamada eixo principal, tanto de uma lente quanto da outra? Isso é uma coisa que eu não tinha comentado na aula passada. O eixo principal, ele contém os centros de curvatura de cada uma das faces. Então, a reta que passa pelos centros de curvatura é chamada de eixo principal. E tem mais um detalhe. O eixo principal ele forma 90 graus com as faces. É claro que a gente não vai representar as lentes dessa forma. A gente vai representar ela num esquema muito mais simplificado, porque é uma lente delgada. Vamos ver como fica. Pessoal, nessa situação aqui que eu trouxe para vocês, eu fiz a representação, deixa eu só pegar aqui minha caneta, eu fiz aqui a representação da lente de borda fina e fiz a representação da lente de borda grossa, ambas delgadas. A gente sabe que essa reta que corta ela é o eixo principal de ambas. Esse ponto aqui no meio, onde está posicionado sobre o eixo principal, é chamado de centro óptico. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Essas lentes elas apresentam um tipo de comportamento. Na situação comum, o N da lente é maior que o N do meio. Nesse caso, pode ser o ar. O que eu quero dizer é que o índice de refração da lente vai ser maior que o índice de refração do ar. Nessa situação, a lente de borda fina, a gente viu que ela vai ter um comportamento convergente. Raios de luz que chegam paralelos ao eixo principal, eles refratam convergindo para um certo ponto. Esse ponto é chamado de foco. Esse foco, a gente chama ele de foco-imagem, FI. Mas, professor, por que foco-imagem? Porque a luz ela é emanada do objeto. E a luz, para onde ela vai, é para, assim, imagem. Então, esse aqui é o nosso foco-imagem. Se a gente fizer o mesmo procedimento na lente de borda grossa, a gente vai perceber que essa lente vai ter o comportamento divergente. Esses raios que incidem paralelos ao eixo principal, eles refratam, desviando de um certo ponto em comum. Ou seja, esses raios eles não se cruzaram. Mas se a gente prolongar esses raios refratados, a gente percebe que eles divergiram de um certo ponto em comum. Esse ponto que eles divergiram é foco-imagem também. Ah, professor, mas os dois são foco-imagem? Sim, os dois são. Só que o que acontece? Esse foco-imagem, ele é real. Existe o cruzamento dos raios após a refração. Esse aqui, esses raios refratados, eles não se cruzam. Portanto, esse foco-imagem, ele é virtual. Um exemplo é, se eu colocar o meu dedo aqui e apontar essa lente de borda fina, que ela tem um comportamento convergente nessa situação comum, aqui conve e dessa aqui divergente. Nessa situação aqui, eu vou queimar o meu dedo, porque os raios vão refratar, todos eles indo para o foco-imagem. Se eu colocar meu dedo aqui, ele vai queimar. Em contrapartida, a lente divergente não, porque esse foco-imagem ele é virtual. É o prolongamento dos raios que se cruzam. A gente pode colocar que esse aqui é o nosso primeiro raio notável.
Por que ele chama raio notável? É porque ele tem um comportamento conhecido. Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele refrata, no caso da lente convergente, ele converge para um ponto chamado foco-imagem. Já na lente divergente, eles divergem de um certo ponto chamado foco-imagem também, só que ele é virtual, porque se dá pelo prolongamento dos raios. Beleza? Existem outros raios notáveis? Sim, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente vai continuar vendo os raios notáveis. São raios com comportamentos, vamos dizer assim, clássicos, fáceis da gente utilizar. Nessas 4 formações de lente que eu coloquei aqui, 2 convergentes e 2 divergentes, é para a gente dar continuidade a eles. Outro raio notável que eu vou fazer, ele é bem tranquilinho de ser desenhado, que é o seguinte, é quando o raio de luz incide pelo centro óptico. Quando ele incide pelo centro óptico, esse raio de luz ele vai refratar e não vai sofrer desvio. Vamos supor que ele veio por aqui. Ele vai vir, vai passar pelo centro óptico e não vai sofrer desvio. Então está aqui nosso segundo raio notável. Na lente divergente, esse raio apresenta o mesmo comportamento, porque afinal de contas, ele não sofre desvio. Então todo raio que incide pelo centro óptico não sofre desvio. Muito bem. Outro raio notável que eu vou colocar é o seguinte. Se existe o foco-imagem, existe também o foco-objeto. E aí eu digo para você o seguinte, o foco-objeto ele é equidistante do centro óptico em relação ao foco-imagem. Traduzindo para vocês é o seguinte, se o foco-objeto está a uma distância f do centro óptico, a gente sabe que o foco-imagem está à mesma distância f. É isso que eu quis dizer para vocês. Tudo bem? Outra coisa, o que a gente vai fazer agora? Vamos supor que eu tenha um certo objeto que emite luz em cima do foco-objeto. Então os raios de luz vão sair por aqui. O que vai acontecer com esses raios de luz? Todo raio de luz que vem do foco-objeto, ele refrata saindo paralelo ao eixo principal. Então, está aqui o nosso segundo raio notável. Na verdade, o terceiro raio notável. Vem pelo foco, sai paralelo. Na lente divergente, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o foco ele é virtual. Então, se o foco-imagem é virtual, nosso foco-objeto também vai ser virtual. E aí, como que vai acontecer? Vamos utilizar a ideia da lente convergente. O raio de luz ele saiu de um certo ponto e, depois de incidir na lente, ele saiu paralelo. Esse ponto tem que ser o foco-objeto. Beleza. Na lente divergente, vai acontecer o seguinte. O raio de luz ele tem que sair paralelo. Mas, professor, como que você faz para ele sair paralelo? Ele tem que incidir pelo foco-objeto. Mas o foco-objeto é virtual. Ele vai incidir em direção ao foco-objeto. Então, esse raio de luz incidente, ele está indo na direção do foco-objeto. Todo raio de luz que incide na lente divergente na direção do foco-objeto, ele refrata saindo paralelo. Então, esse raio de luz ele vai estar aqui, incidindo, prolongamento dele vai dar lá no foco-objeto. Beleza? Você pode escrever aí também que é nosso terceiro raio notável e que esse foco-objeto ele é virtual na lente divergente e ele é real na lente convergente. Beleza? Muito bem, tem mais um raio notável. Ele não é muito utilizado, mas é importante ressaltar ele para vocês. Bom, pessoal, esse quarto raio notável, lembrando que aqui é o nosso segundo raio notável, esse é o terceiro raio notável, e agora a gente vai ver o nosso quarto raio notável. E aí a gente já está preenchendo melhor o nosso eixo principal, né? A gente já colocou o centro óptico, o foco-imagem, o nosso foco-objeto. A gente sabe que essa distância aqui, se ela vale f, do outro lado ela vai valer f. Existe um outro ponto que está posicionado o dobro de f, que ele é chamado de antiprincipal. Aqui, antiprincipal objeto. Da mesma forma, do outro lado, nós vamos ter o antiprincipal imagem. Aí, acho que é aqui. Deixa eu só dar uma consertada na minha imagem. Aí, beleza. Muito bem, o que acontece? Todo raio de luz que incide passando pelo antiprincipal objeto e atinge a lente convergente, esse raio de luz ele vai refratar passando pelo antiprincipal imagem. Esse é o nosso quarto raio notável, beleza? Fazendo o mesmo procedimento nessa lente,
na lente divergente, a gente tem que tomar um cuidado, porque os pontos eles são virtuais. Foco imagem é virtual, foco objeto ele é virtual. Temos o antiprincipal objeto que é virtual e o antiprincipal imagem que é virtual. E ele obedece matematicamente à questão da posição. Se aqui vale F, o antiprincipal vai estar 2F. Beleza? E aí que vem a parte mais interessante da lente divergente. Ele vai ter um comportamento semelhante aqui, incide pelo antiprincipal, passa pelo antiprincipal? Sim. Só que esses antiprincipais, eles são virtuais. Então, o raio de luz que vai incidir, ele vai incidir na direção do antiprincipal objeto. Eu vou refazer esse raio porque ele ficou mal feito. Para me ajudar, eu já vou desenhar o prolongamento aqui. Aí. Esse raio de luz está incidindo na direção do antiprincipal objeto virtual. Ele vai refratar e o prolongamento dele vai dar lá no antiprincipal imagem. Beleza? Então está aqui, eu representei para vocês os 4 raios notáveis, tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Lembrando que eu estou dizendo que essa lente aqui é convergente porque eu estou na situação comum. E a lente de borda grossa divergente porque eu estou também na situação comum. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai construir a imagem utilizando esses raios notáveis de um certo objeto. Bora lá? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos obter essas imagens. As imagens que essas lentes esféricas vão gerar de um certo objeto. Perceba que eu trouxe aqui pra gente uma lente delgada, uma lente convergente, por causa da borda fina. A gente está na situação comum. E posicionei o nosso objeto. Ele está sobre o eixo principal para facilitar, beleza? Perceba aqui que está o antiprincipal objeto, foco objeto, centro óptico, foco imagem. Tem alguma coisa aparecendo aqui que não era para aparecer, vou apagar. E o antiprincipal imagem. Muito bem. O que a gente vai fazer? Vamos obter a imagem que essa lente vai gerar no nosso objeto. Só que para isso, a gente não vai representar vários raios, porque a gente sabe que esse objeto emana vários e vários raios. Vamos representar os raios notáveis. Primeiro raio notável vem em paralelo, passa pelo foco. Muito bem. E aí eu vou representar outro raio. Vem pelo centro óptico e não sofre desvio. Perceba que esses raios se cruzaram. Qualquer outro raio de luz que você represente saindo da ponta desse objeto, atingindo a lente, ele vai refratar e vai vir para cá. Ou seja, esse ponto aqui é a imagem da extremidade desse objeto. Se a gente fizesse isso para os demais pontos, a gente perceberia que essa imagem seria dessa forma. Ou seja, é uma imagem invertida e menor. Mas como que a gente pode caracterizar ela? Ela é real ou virtual? Para pensar, esses raios de luz, eles se cruzaram, portanto essa imagem ela é real. Ela é possível se formar, na verdade, melhorar a minha fala, é possível que a gente forme essa imagem projetada no anteparo. Então, o que a gente pode anotar aí no caderno? Quando o objeto está antes do antiprincipal, a lente convergente forma a imagem menor, invertida e real. Beleza? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos aproximar esse objeto da lente. O próximo lugar é colocar o objeto sobre o antiprincipal objeto. Quando a gente faz isso, perceba que os raios notáveis estão aqui, a nossa imagem agora ela continua invertida, ela continua real. Só que ela tem o mesmo tamanho. Ó, 1, 2, 3. O objeto tem 1, 2, 3. Então, nessa situação que o objeto está em cima do antiprincipal objeto, a nossa imagem gerada ela é invertida, ela tem o mesmo tamanho e ela é real. Lembrando que ela é real porque os raios refratados se cruzam. Essa imagem ela pode ser projetada na parede. Toda vez que a imagem for projetada, saiba que é uma imagem real. Muito bem. Dando continuidade, vamos aproximar mais ainda. Agora vamos colocar ele entre o foco e o antiprincipal. Quando você coloca o objeto entre o foco e o antiprincipal, perceba que os raios notáveis estão aqui, eu nem tirei eles, e esses raios notáveis se cruzam lá embaixo. Essa imagem continua invertida, continua sendo real, porque os raios refratados se cruzaram. Entretanto, ela se tornou maior. Agora perceba que essa imagem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ela é maior que o nosso objeto. Então, o que a gente pôde perceber? Conforme o objeto está antes do antiprincipal, a imagem é pequena. Ela é real, invertida e menor. Conforme eu vou me aproximando, essa imagem vai aumentando de tamanho. O antiprincipal ela se iguala. Quando ela fica entre o foco e o antiprincipal, ela se torna maior, invertida e real. Lembrando que ela ainda continua sendo projetada.
Quando a gente coloca esse objeto em cima do foco, perceba que os raios refratados não se cruzam. Portanto, a gente não forma imagem. Eles não se cruzam nem os seus raios após a refração e nem seus prolongamentos. Portanto, essa imagem ela é dita imprópria, ou seja, a gente não vai ter formação de imagem nítida. Beleza? E o último caso da lente convergente é quando a gente posicionar esse objeto entre o foco e o centro óptico. Perceba que os raios, eles refrataram, só que eles não se cruzam. Então não vai ter formação de imagem real, porque os raios refratados não se cruzaram. Mas se a gente prolongar os raios refratados, você perceba que eles vêm de um certo lugar. Esse lugar é chamado de imagem. Essa imagem agora, toma cuidado, ela é virtual, porque ela ocorre devido ao prolongamento dos raios refratados. Estou prolongando os raios refratados. E essa imagem ela é maior que o objeto, ela é direita, porque ela tem a mesma orientação, e ela é virtual. Essa imagem não pode ser projetada. Um exemplo disso é a lupa. Quando a gente usa para enxergar, ela amplia a imagem do objeto. Né? O objeto ele fica ampliado, porque ele vai formar uma imagem maior. Quando você usa a lupa, para ela funcionar corretamente, o objeto tem que ficar entre o foco e o centro óptico. Aí você vai enxergar uma imagem maior, direita e virtual. Beleza? E professor, e a lente divergente? O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui os nossos raios notáveis. Para transformar dentro desse meu programinha essa lente convergente e divergente, lembre-se que o foco e o antiprincipal têm que ser virtuais. Então eu vou inverter aqui. Quando eu faço essa inversão, perceba que agora a borda da lente está grossa. A gente tornou essa lente divergente. E aí, olha só o que vai acontecer. Eu representei os raios que eu mais gosto, vem em paralelo, ele vai divergir, o prolongamento vai passar pelo foco, vem pelo centro óptico, não sofre desvio. Perceba que esses raios refratados, esse azul que está indo para cima e esse verde que está vindo para baixo, eles não vão se cruzar. Não importa o que eu faça com o meu objeto. Eles não se cruzam. Beleza? Muito bem. Se eles não se cruzam, o que eu vou fazer para obter a imagem? Eu vou prolongar os raios refratados. Quando eu prolongo esse raio azul, ele vem para cá, para o foco. Quando eu prolongo o raio refratado que vem pelo centro óptico, é que o prolongamento dele fica em cima dele mesmo. Tá vendo que eles se cruzam aqui? Esse pontinho é a imagem que essa lente está gerando do nosso objeto. Olha só, está aqui a imagem. Na lente divergente, você só vai ter um caso de imagem. Ela sempre vai ser menor, direita e virtual. Não importa o que eu faça, porque não tem como eu posicionar o objeto em cima do antiprincipal objeto. Ah, professor, tem sim. Não, esse aqui é a antiprincipal imagem. Tem como. Não tem como ele ficar em cima do foco objeto. Ou seja, porque eles são virtuais. O antiprincipal objeto e o foco objeto são virtuais. Então, na lente divergente, só vai ter um caso, onde a imagem gerada sempre vai ser menor, direita e virtual. Beleza? Só para fechar, eu usei aqui 2 raios, mas se eu quisesse colocar um terceiro raio, tem. O terceiro raio de luz vem na direção do foco objeto, ele refrata saindo paralelo, lembra que é o nosso raio notável, vem na direção do foco objeto, refrata, saindo paralelo, prolonga esse raio. Eu vou tirar o centro óptico. Onde se cruzou, formou a imagem. O prolongamento dos raios de luz formaram a imagem, isso é virtual. Beleza? E agora, como que a gente faz, respondendo aquela pergunta, como que a gente compara a câmera fotográfica com o olho humano? Isso que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, para encerrar, eu trouxe para a gente o comparativo da câmera fotográfica e o olho humano. Ambos, para a gente conseguir enxergar, vamos dizer assim, é necessário que a imagem formada seja real. Ela tem que ser projetada. De uma forma bem simplificada, essa câmera fotográfica ela tem que existir uma lente chamada objetiva, porque ela vai captar a luz que vem do objeto. Ela tem que ser convergente. Mas, professor, por que ela tem que ser convergente? Porque somente a lente convergente forma a imagem real. E ela é projetada. E aí o que acontece? Posicionando esse objeto aqui, perceba que esses raios de luz veio paralelo, passou pelo foco, veio pelo centro óptico, não sofreu desvio. A imagem se cruzou. Desculpa, falei errado. Os raios refratados se cruzaram aqui. É uma imagem real. Onde forma a imagem é onde vai estar localizado o filme fotográfico. E lá ele vai ser sensibilizado
formando a imagem, captando essa imagem, beleza? Muito bem. O nosso olho humano funciona da mesma forma. Esse desenho está bem simplificado, ele não representa todos os raios notáveis, o que saem da extremidade, representa somente um. E dentro do nosso olho, mais para frente a gente vai ter uma aula específica sobre o globo ocular e o olho humano. Eu destaco para você essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui de dentro, ela é chamada de cristalino. É a lente natural do corpo humano. Essa lente natural do corpo humano, perceba que ela tem um formato de biconvexa, ou seja, ela é uma lente convergente, considerando que ela está no meio, onde o índice de refração é menor, o índice do cristalino, que é a nossa lente. E ela vai formar uma imagem invertida, e ela vai se e para a gente enxergar essa imagem invertida, ela não tem que formar em qualquer lugar, ela tem que formar no local onde a gente consegue captar essa informação, que é chamada de retina. A gente só enxerga porque a imagem é formada sobre a retina. Se não for formada em cima da retina, a gente não vai enxergar. E acontece a mesma coisa nos dois. A imagem ela é invertida. Só que na máquina, o computador da máquina inverte a imagem. No nosso caso, essa informação vai para o nervo óptico, que vai para o cérebro, e o cérebro inverte a imagem. E aí a gente enxerga as coisas do jeito que são, não invertidas. Mas saiba que a imagem formada no seu olho, lá dentro, ela está invertida, é o cérebro que inverte. Então, perceba que existe muita semelhança entre a câmera fotográfica e o olho humano. Beleza? Até a próxima, pessoal!